Quando pensamos em história, normalmente imaginamos reis, batalhas, datas importantes e grandes descobertas. No entanto, a verdadeira história da humanidade é muito mais estranha, desconfortável e, em muitos casos, difícil de acreditar. Ao longo dos séculos, práticas bizarras foram consideradas normais. Leis absurdas foram aplicadas com seriedade e comportamentos que hoje parecem impossíveis fizeram parte do cotidiano de sociedades inteiras. Muitas dessas histórias parecem invenções modernas, criadas apenas para chocar ou divertir, mas todas elas são reais, documentadas e confirmadas por historiadores. Neste vídeo, você vai conhecer 10 curiosidades históricas globais tão estranhas que parecem mentira, mas realmente aconteceram. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia sobre o passado. Na Roma antiga, a ideia de privacidade simplesmente não existia quando o assunto era banheiro. As latrinas públicas eram espaços coletivos, onde várias pessoas se sentavam lado a lado sem divisórias. O detalhe mais chocante é que os romanos não usavam papel higiênico. Em vez disso, utilizavam uma esponja presa a um bastão, chamada tersorium, que ficava disponível para todos. Após o uso, a esponja era colocada em um recipiente com água salgada e reutilizada pela próxima pessoa. Para os padrões da época, isso era considerado uma prática normal e até higiênica. Hoje, essa curiosidade histórica nos mostra como os conceitos de limpeza e saúde mudaram drasticamente ao longo do tempo. Durante a Idade Média, o sistema de justiça europeu acreditava que animais podiam ser responsabilizados por crimes. Há registros de porcos, bois, cavalos e até ratos sendo levados a julgamento formal. Esses processos contavam com juízes, testemunhas e, em alguns casos, advogados de defesa. Se considerados culpados, os animais podiam ser condenados à morte, exílio ou punições públicas. Em algumas cidades, ratos chegaram a ser acusados de destruir plantações e receberam sentenças oficiais. Embora hoje isso pareça absurdo, naquela época essas práticas faziam parte da lógica jurídica e religiosa, refletindo a forma como a sociedade entendia culpa, moralidade e justiça. Os vikings são frequentemente retratados como guerreiros brutais, focados apenas em batalhas e conquistas. No entanto, a arqueologia revela um lado muito diferente dessa cultura. Os gatos ocupavam um papel importante na vida viking, sendo símbolos de proteção, fertilidade e prosperidade. Muitas mulheres vikings eram enterradas com seus gatos, indicando uma forte ligação espiritual. Além disso, os gatos ajudavam a proteger os estoques de comida contra roedores, tornando-se essenciais para a sobrevivência. Ter um gato era visto como sinal de status e boa sorte. Essa curiosidade histórica mostra que por trás da imagem violenta, os vikings também tinham um cotidiano sensível e afetuoso. No Egito Antigo, os gatos eram considerados animais sagrados, associados à deusa Bastet, símbolo de proteção e harmonia. Quando um gato morria, a família entrava em luto profundo e raspava as sobrancelhas como sinal de respeito. Em alguns casos, cidades inteiras participavam de cerimônias fúnebres. Matar um gato, mesmo acidentalmente, podia resultar em punições severas, incluindo a pena de morte. Muitos gatos eram mumificados e enterrados em cemitérios próprios, com rituais semelhantes aos destinados aos humanos. Essa relação extrema revela como os egípcios viam os gatos não apenas como animais de estimação, mas como seres espirituais essenciais para o equilíbrio do mundo. Em 1518, uma cidade europeia foi palco de um fenômeno inexplicável que entrou para a história como a praga da dança. Centenas de pessoas começaram a dançar de forma incontrolável nas ruas, sem conseguir parar. Algumas dançaram por dias, outras por semanas, até caírem de exaustão. Há registros de pessoas que morreram por ataques cardíacos ou fadiga extrema. Médicos da época tentaram explicar o fenômeno como castigo divino ou desequilíbrio corporal. Até hoje, historiadores e cientistas debatem as causas desse evento, que pode ter sido provocado por estresse coletivo, fome ou até intoxicação alimentar. A imagem de Napoleão Bonaparte como um homem extremamente baixo é uma das maiores distorções da história.
Na realidade, ele tinha cerca de 1,69 m, uma altura considerada normal e até acima da média para os padrões do século XIX. O mito surgiu por confusões entre sistemas de medidas e principalmente por propaganda política inglesa que buscava ridicularizá-lo. Com o tempo, essa imagem negativa se consolidou na cultura popular. Esse caso mostra como a história pode ser moldada por interesses políticos e como uma mentira repetida muitas vezes acaba sendo aceita como verdade. Na Roma antiga, especialmente entre a elite, os banquetes eram eventos extravagantes usados para demonstrar riqueza e poder. Em algumas ocasiões, os convidados comiam tanto que provocavam o vômito para continuar se alimentando. Esse comportamento não era visto como problema de saúde, mas como símbolo de luxo extremo. Quanto mais comida consumida, maior o status social do anfitrião e dos convidados. Esses banquetes duravam horas e envolviam pratos exóticos e caros. Essa curiosidade revela como o excesso era valorizado em certas sociedades antigas, mesmo que hoje seja considerado algo inaceitável. Durante a Revolução Industrial, especialmente na Inglaterra, crianças pobres eram usadas para limpar chaminés. Por serem pequenas, conseguiam entrar em espaços estreitos que adultos não alcançavam. Muitas dessas crianças sofriam acidentes fatais, ficavam presas ou desenvolviam doenças respiratórias graves. Apesar disso, esse trabalho foi legal por muitos anos. A sociedade da época aceitava essa prática como necessária para o funcionamento das cidades. Esse capítulo sombrio da história mostra o alto preço humano pago pelo progresso industrial e como os direitos das crianças foram ignorados por muito tempo. Durante a peste negra, médicos utilizavam máscaras com bicos longos que hoje parecem saídas de um filme de terror. Dentro desses bicos, eles colocavam ervas aromáticas e especiarias, acreditando que isso filtraria o ar contaminado. Na época, acreditava-se que as doenças eram causadas por odores ruins, e não por bactérias. Embora essas máscaras não fossem eficazes, elas se tornaram um dos símbolos mais marcantes da história das epidemias. Esse exemplo mostra como o conhecimento médico evoluiu e como, no passado, a ciência ainda estava misturada com crenças e superstição. Nos primeiros Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, os atletas competiam completamente nus. A nudez era vista como símbolo de pureza, igualdade e valorização do corpo humano. As competições eram dedicadas aos deuses, especialmente a Zeus. Mulheres eram proibidas de assistir aos jogos, e quem desobedecesse poderia ser severamente punido. Para os gregos, o esporte não era apenas competição, mas uma celebração espiritual e cultural. Esse contraste com os Jogos Olímpicos modernos mostra como valores e costumes mudam profundamente ao longo dos séculos. A história real é cheia de acontecimentos estranhos, desconfortáveis e surpreendentes. Muitas vezes ela é muito mais bizarra do que qualquer ficção criada pelo cinema ou pela internet. Conhecer essas curiosidades nos ajuda a entender melhor como a humanidade evoluiu e como nossos costumes atuais foram moldados ao longo do tempo. Se você ficou surpreso com essas histórias, deixe seu like para apoiar o canal, salve este vídeo para rever depois e escreva nos comentários qual dessas curiosidades mais te chocou. E se quiser ver mais conteúdos históricos curiosos como este, não esqueça de comentar e compartilhar.